Pessoal da segunda série, boa noite, tudo bem? Vamos à nossa sétima aula de física e hoje nós faremos aula de exercícios sobre velocidade das ondas. Eu acabei de mandar no grupo de vocês a lista de exercícios, então o que vocês vão fazer? Observar, assistir com muita atenção a explicação dessa resolução. A leitura dos exercícios eu estarei fazendo sem apresentar a leitura, sem apresentar o enunciado aqui na videoaula, já que vocês têm de posse a lista de vocês. O que vocês podem fazer em relação aos exercícios? Imprimir a folha, o arquivo que eu mandei para vocês e colar no caderno e depois fazer a correção, fazer a resolução na verdade, ou vocês podem copiar no caderno, tudo bem? Fique à vontade de vocês. Vamos lá. Questão número 1. Qual a frequência de uma onda que se propaga em um líquido com velocidade de módulo 10 metros por segundo, sabendo que o seu comprimento de onda é de 2 centímetros? Tá? Então vamos lá. Ó. Veja que eu quero a frequência, conhecendo a velocidade e o comprimento de onda. Lembrando que a velocidade está em centímetro por segundo e o comprimento de onda em centímetro. Está tudo ok. Ó. A unidade de comprimento tem que estar na mesma medida, tá bom? Se aqui fosse metros por segundo e o meu comprimento de onda estivesse em centímetros, eu teria que converter para metros, tá bom? Vamos lá. Qual é a grande equação que nós aprendemos na teoria na aula anterior? Velocidade de uma onda é o quê? É a frequência vezes o comprimento da onda. Gente, muito simples esta equação e a equação fundamental para que nós utilizamos aí os conceitos de velocidade de ondas. Vamos lá. O que eu quero? Eu quero a frequência. Eu quero este parâmetro. Eu tenho a velocidade, substitui. A velocidade 10 igual. A frequência é o que nós queremos, vezes o comprimento de onda, que é esse y de cabeça para baixo, que em física nós chamamos de lambda. Tudo bem? Quanto vale? 2. Muito bom. Agora, nós temos, se eu quiser inverter, ó, f vezes 2 é 2f igual a 10. Posso fazer tranquilamente esse processo. Isolando a frequência, isolando o f, e o f tem que ser minúsculo, tá, gente? Tome cuidado. Temos que ser muito criteriosos em relação a símbolos. Ficamos 10 dividido por 2. Por que dividido, professor? Porque o 2 aqui estava multiplicando. Passa dividindo. Então, nós teremos uma frequência, 10 dividido por 2, 5. Professor, qual que é a unidade de medida de frequência? Hertz. Tudo bem? Em homenagem ao físico que tinha por sobrenome Hertz. Aí ficou-se então homenageando ele devido aos seus estudos sobre ondas. 5Hz. Lembrando, o H é maiúsculo e o Z minúsculo. Tudo bem? Se eu escrever o H e o Z maiúsculo, está errado. E o H e o Z minúsculo também está errado. Hertz, H maiúsculo, Z minúsculo. Bem tranquilo, né, gente? Muito bom. Questão número 2. Depois vocês, após assistir a videoaula, pausem os vídeos, tá? Pause o vídeo e vai copiando. Não copie agora não, preste bastante atenção. Questão número 2, da Pontífice Universidade Católica. Um trem de ondas senoidais de frequência 400 Hz propaga-se ao longo de uma corda tensa. Verifica-se que a menor distância que separa dois pontos que estão em oposição de fase, vale crista, por exemplo, é 40 centímetros. Nessas condições, qual será o módulo da velocidade de propagação da onda? Então aqui nós já tiramos os dados. Ó. A frequência, 440 Hz. Comprimento de onda. Professor, por que 80 centímetros? Ó, eu vou pegar esse desenho da 3 aqui, para eu não precisar desenhar novamente, tá? Bom, ele falou que a distância entre dois pontos que estão em oposição de fase, ou seja, vale e crista, na teoria nós vimos que a região mais baixa, ó, em vermelho, é a propagação da minha onda, é como ela se propaga, tá? O ponto mais baixo é chamado de vale e o ponto mais alto é chamado de crista. E eles estão em oposição de fase, tá? Aqui nós temos o sentido de propagação, o eixo do ponto médio, um ponto abaixo do ponto médio e um ponto acima do ponto médio estão em oposição de fase, vale e crista. E o exercício disse que a distância entre um vale e uma crista
é de 40 centímetros. Não é nesse gráfico, tá, gente? Eu só estou utilizando esse desenho que já está pronto. Então, a distância daqui até aqui, essa distância, no nosso exercício 2, tá? Não é aqui, vale 40 centímetros. Se o comprimento de onda é a distância entre dois vales ou duas cristas consecutivas, quanto que vale, então, se a distância deste vale a esta crista vale 40? Então, dessa crista a outro vale 40 também. Portanto, essa distância total vale 80 centímetros. Tome cuidado, tá? Se você vier e colocar que o comprimento de onda é de 40 centímetros, erra a questão. Não é 40, é 80. Ah, professor, por que então o exercício já não me deu direto que o comprimento de onda é de 80 centímetros? Só para confundir mais a gente, para a gente precisar realmente ter conhecimento aprofundado. Tudo bem? Certinho. Depois dessa análise, dessa rápida consideração, vamos lá. Velocidade é a frequência vezes o comprimento de onda. O que eu quero, gente? Eu quero a própria velocidade. Então, beleza. Velocidade igual. Quanto vale a minha frequência? 440 Hz. Vezes quanto vale o meu comprimento de onda? 80 centímetros. A minha velocidade, quanto que dará? Vamos pegar aqui a calculadora. 440, ó, vamos inclinar aqui para você ver direitinho, vezes 80, 35.200. Então nós teremos 35.200 centímetros por segundo. Essa é a velocidade da minha onda. Aí você vai me falar, poxa professor, que velocidade alta. É isso mesmo, tá bom? Se eu tivesse trabalhado, gente, a unidade do comprimento de onda em metros, a minha unidade de medida traria em metros por segundo, tudo bem? Mas aqui trouxe em centímetros, portanto sai centímetros por segundo, ok? Muito bom. Agora vamos para a questão número 3. Uma onda estabelecida numa corda oscila com frequência de 500 Hz de acordo com a figura abaixo. Aí você tem a figura no caderno de na lista e eu desenhei ela aqui, tá? Lembrando que eu só esqueci de desenhar aqui o sentido de propagação. É como ela se propaga. Propagação é o andar da onda, tá? Ela está andando nessa direção, para a nossa direita, quem vê pelo vídeo. Certinho, vamos lá. A letra A. Qual é a amplitude desta onda? Gente, bem tranquilo. Amplitude, o que é que nós vimos nas aulas teóricas? Onde está a metade da onda? Imagina uma onda do mar. Ela tem aquela altura e eu pedir a metade da altura é um ponto na horizontal que, entre aspas, divide a onda ao meio. Então é o próprio eixo X. Tudo bem? Qual é a amplitude? A amplitude é da metade da onda até uma crista ou a metade da onda até um vale. Tudo bem? Aqui no eixo X mede 0. Desse ponto 0, né, em relação a X, até a crista, quanto vale? 2 centímetros. E ao vale, professor, a mesma coisa. Vai de 0 a menos 2. Em módulo, porque é comprimento, né, 2 centímetros. Logo, a nossa amplitude, símbolo, vamos desfocar aqui, símbolo letra A maiúscula, tudo bem? Então, a amplitude é igual a 2 centímetros. Beleza, pessoal? Bem tranquilo. Ok. Letra B. Com que velocidade a onda se propaga? Beleza. Velocidade é o quê? É a frequência vezes o comprimento de onda. Certo. A frequência o exercício me deu. Quanto vale? 500 Hz. Então nós vamos ter que a frequência, aliás, a velocidade é 500 vezes. Nossa, e agora o comprimento de onda? Bem tranquilo, gente. Vamos olhar. O que é o comprimento de onda? Não é a distância entre dois vales consecutivos ou duas cristas? Essa onda ela poderia continuar o desenho, fazendo esse zigue-zague. Teria outra crista aqui, ó. Quando ela subisse, aqui está a crista, seria essa distância. Crista, ponto mais alto. Vale, ponto mais baixo. Aqui é um vale que é outro, então eu posso calcular em relação a essa distância.
Portanto, se eu pego essa distância, nós temos um comprimento de onda. Em centímetros vale quanto? Aqui está no ponto 10 centímetros. E aqui está no ponto 50 centímetros. De 10 a 50, nós temos que distância? 50 menos 10, nós temos 40 centímetros. Tudo bem? Então, nessa ocasião, o comprimento de onda é de 40 centímetros. E aí nós teremos o quê? Teremos 20.000, ok? 20.000 o quê? Centímetros por segundo. Por que centímetros, pessoal? Porque nós estamos utilizando a distância em centímetros. Como o exercício não me pediu em metros por segundo, não tem problema. Não preciso me preocupar com o metro. Tudo bem? Certinho. Tá aí, questão número 3, bem tranquilo, tá? Vamos à questão número 4 agora. Bom, primeiro, antes de eu colocar aqui a folha da questão número 4, eu vou ler o enunciado, tá? Diz assim: a figura abaixo representa uma onda periódica propagando-se na água, a onda está representada de perfil. A velocidade de propagação dessa onda é de 40 metros por segundo e cada quadradinho, ó, preste atenção, cada quadradinho possui 1 metro de lado. Eu não fiz o desenho aqui na folha porque é um quadriculado e aí daria um probleminha, tá? Para fazer certinho e tal. Letra A, determine o comprimento de onda desta onda. Tá, é teoria aqui, pessoal. Eu fiz deixa eu tirar a letra B aqui para não perder a graça, né? Tá bom. Então vamos lá. Esquece esse metros por segundo, eu só coloquei a velocidade porque a gente vai utilizar lá embaixo. Mas na letra A pede o comprimento de onda. Eu não fiz o desenho aqui na folha, tá? Se você pegar, pessoal, acompanhe a explicação oral. Se você pegar de um vale e outro, ou de uma crista a outra, ou seja, crista, pontos mais altos, acompanhe aí no desenho de vocês, tá? Se você pegar de uma crista a outra crista e medir quantos lados dos quadradinhos nós teremos 8 quadradinhos. Se você pegar de vale a vale e medir quantos quadradinhos tem de um vale a outro, ou seja, de um ponto mais baixo a outro, você vai ter também 8 quadradinhos de lado, 1 metro. Então, o comprimento de onda é de 8 metros. Isso é só análise do desenho, não é matemática, é só apenas analisar e considerar que cada quadradinho tem 1 metro de lado. Tudo bem? Então, o comprimento de onda, 8 metros. A amplitude é a mesma coisa. A amplitude não é a distância do ponto médio à crista ou do ponto médio ao vale? Aí você olha no quadriculado e desenha, escreve, passa a retinha do ponto médio. Onde é a metade da onda? Aí você vai encontrar onde é a metadezinha da onda. Da metade até a crista e da metade até o vale, você vai até poder pausar o vídeo aí e contar, nós teremos 2 quadradinhos. Do ponto médio à crista, 2 quadradinhos. Do ponto médio ao vale, 2 quadradinhos. Quanto mede cada lado do quadradinho? 1 metro. Então, se são 2 quadradinhos, nós temos a amplitude de 2 metros. Ok? Lembrando, gente, dos símbolos, tá? Comprimento de onda é o Y de cabeça para baixo, com essa perninha, é o lambda. E a amplitude é o A maiúsculo, tá bom? Então, fique tranquilo. Amplitude 2 metros. E a letra C pede a frequência F dessa onda. Lembrando, frequência F, letra minúscula. Vamos lá. Como que eu vou descobrir? Gente, muito tranquilo. Velocidade é a frequência vezes o comprimento de onda. Eu não tenho a velocidade? Tenho. Até eu havia escrito aqui em cima, ó, 40 metros por segundo. Agora observe, o comprimento de onda já está em metro. Está tudo certo. Tudo bem? Não pode, por exemplo, a velocidade estar em centímetros por segundo e eu utilizar o comprimento de onda em metros. Tem que todos estar na mesma unidade de medida, tá bom? Então vamos lá. A minha velocidade é 40 metros. Vamos lá, pessoal. A memória do celular já preencheu e aí o vídeo foi parado. Voltando aqui. Letra C, tá? Velocidade 40 metros por segundo. Eu quero a frequência vezes quanto que mede o comprimento de onda? 8 metros. 8 metros. Portanto, nós teremos o quê? F vezes 8 é 8F, não é? Então vamos colocar aqui, ó.
8F igual a 40. Isolando a frequência, nós teremos o quê? 40 dividido por 8. Portanto, a frequência é igual a 5, porque 40 dividido por 8 é 5. Qual é a unidade mesmo de frequência? Isso, Hertz. H maiúsculo, Z minúsculo. Então, nós teremos uma frequência de 8 Hz. Tudo bem, moçada? Beleza. E a letra D pede o período de oscilação do barquinho sobre a onda. Período T maiúsculo, tá? Que relembra de tempo. Poxa, até agora eu não vi um exercício que falou sobre isso. Mas, gente, na teoria, se vocês lembrarem, período e frequência são inversamente proporcionais. Portanto, o período é o quê? É 1 sobre a frequência. Assim como a frequência é 1 sobre o período. Poxa, professor, só isso? Sim, moçada. Portanto, o período, tá? A gente não vai falar tempo. Em ondulatória, em ondas, nós falamos período. Nós teremos 1 dividido por quanto? Quanto é a frequência? Acabei de descobrir. Portanto, o período é o quê? Vamos dividir aqui. 1 por 5, ó. 1 dividido por 5, 0,2. Nós teremos 0,2 segundos. Esse é o período da onda. Isso aqui é um S minúsculo de segundos, tá? Não confunda com o número 5. Tudo bem, gente? Beleza? Vamos aqui, beleza? Então essa aqui é a número 4. Letras A, B, C e D. Espero que vocês estejam compreendendo. Se não estiver compreendendo, volte na videoaula e assista novamente com muita atenção. Lembrando que é necessário ter visto, assistido, né, lido, na verdade, que nós não havíamos ainda gravado o videoaula, ter lido certinho todas as explicações. Questão número 5, da Universidade de Fortaleza, no Ceará. Na figura está representada a configuração de uma onda mecânica que se propaga com velocidade de 20 metros por segundo. Eu já coloquei aqui essa informação. A frequência da onda em Hertz vale. Beleza, eu quero encontrar a frequência, mas para isso eu preciso do que, gente? Do comprimento de onda. Caramba, professor, como que eu vou fazer isso? Vamos lá. Pessoal, bem tranquilo. O que nós temos aqui? Tem uma onda, tá? Esse ponto é uma crista, esse ponto é outra crista. A distância entre esses dois pontos aqui, nós chamamos de comprimento de onda. Isso nós já sabemos. E a distância também entre dois vales. Entre este vale e este, que são consecutivos, essa distância aqui, nós também chamamos de comprimento de onda. Certo, como que eu faço para descobrir? Veja, olha que interessante. Eu tenho esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho, eu sei que vale quantos centímetros? 20 centímetros. Pessoal, lógica, vamos lá. Esse pedacinho vale 20. Quanto que vale esse pedacinho aqui que eu estou desenhando? Ah, professor, vale 20 também. É só olhar, gente. Se você fez o desenho bonitinho igual o do professor, obviamente o do professor ficou muito melhor que até a da lista de exercícios, vocês concordam, né? Então, nós podemos observar que tem o mesmo tamanho. Olha que legal. E desse pedacinho até aqui, ah, professor, também tem 20 centímetros. Olha que bacana. E essa distância desse pedacinho aqui, comprimento? 20. Pronto. Eu sei que daqui até aqui é um comprimento de onda. Ó, 20 mais 20, 40. 40 mais 20, 60. 60 mais 20, 80. Gente, bem tranquilo. Comprimento de onda, 80 centímetros. Tá, professor, o senhor analisou entre dois vales. E se eu analisar entre duas cristas, dá também? Dá. Gente, quanto que vale esse pedacinho aqui? 20 centímetros. Quanto que vale esse pedacinho aqui? 20 centímetros. Vamos olhar entre duas cristas? Vamos lá. Ó, 20, 40, 60, 80. Olha que bacana, pessoal. Então, não depende de onde eu olho, é tudo igual. Se eu analisar a distância entre duas cristas ou analisar a distância entre dois vales,
vai me dar, na mesma onda, claro, né? Tem que ser na mesma onda, vão me dar o quê? Comprimentos de ondas iguais. Muito bom. Então nós temos aqui que o comprimento de onda é na ordem de 80 centímetros. Deixa eu ver. Agora tem um problema. Olha aqui que legal. Primeiro exercício que nós vimos aqui. A velocidade está em metros por segundo e o meu comprimento está em centímetros. Então eu não posso usar esses números. Vamos converter então centímetros para metros. Como que eu faço, pessoal? Eu tenho que dividir por 100. Por quê? Porque 1 metro tem 100 centímetros. Então, convertendo para 100, 80 centímetros tem 0,8 metros. Porque 80 dividido por 100 dá 0,8. Perfeito? É só essa preocupação que a gente tem que ter. Tá, professor. A equação da velocidade é muito simples. É a frequência vezes o comprimento de onda. Mas nós temos que observar se estão na mesma unidade de medida. Se não estiver, nós teremos aí um problema sério. Tá bom? Certinho, vamos lá. Depois que eu converti, basta substituir. A velocidade é na ordem de 20 metros por segundo. A frequência é o que nós queremos, vezes o comprimento de onda, que vale 0,8. Então, nós teremos 0,8 vezes F igual a 20. Isolando a frequência, nós teremos 20 dividido por 0,8, porque o 0,8 multiplica, passa dividindo, e nós teremos uma frequência. Vamos pegar aqui a calculadora para a gente fazer esse cálculo. 20 dividido por 0,8, teremos 25. Portanto, a frequência é de 25, o que, gente? Hertz. Parabéns. E aí, como é uma questão fechada, nós temos aí a letra D, a letra mais bonita do alfabeto. Tava com saudade de fazer essa piadinha, mas é brincadeira. D de Deus. Tudo bem? Pessoal, terminamos aí então a lista de exercícios da aula de hoje, a 7ª aula, aula de exercícios sobre velocidade de ondas. Avaliação da aula. Terminar de copiar as resoluções, tira foto e me manda no privado, tá bom? Dúvidas, estou à disposição, moçada. Um abraço e até mais.